Bom, olá pessoal. Ninguém, na verdade, do YouTube me conhece, porque eu nunca fui muito fã de fazer canais no YouTube, apesar de gostar muito das redes sociais, como Instagram, Facebook, de vídeos, postar vídeos assim. Eu nunca postei nada, né? Na verdade, eu nunca fui muito YouTube. Mas hoje eu decidi vir fazer esse vídeo, na verdade, como um modo de tentar ajudar algumas pessoas que passam pelo mesmo problema que eu, ou que pelo menos estão, né, no início de um problema que eu tive. Porque quando eu tive esse problema, eu também gostava muito de ficar procurando, né, no YouTube, em blogs, em sites, opiniões, né, e algumas situações que tivessem acontecido que parecessem um pouco com a minha, para que eu pudesse entender um pouco melhor aquilo que eu tinha. Então, o intuito realmente desse vídeo é fazer de uma forma uma ajuda, né, para quem sofre do mesmo problema que eu, como eu também estive procurando algumas ajudas quando eu comecei, né, quando eu iniciei esse problema. Então, esse vídeo fica realmente por esse motivo, para tentar auxiliar algumas pessoas. Bom, o problema que eu tenho, ou que pelo menos há 3 anos atrás eu fui diagnosticada, foi síndrome do pânico. Tudo começou em 2014, quando eu estava formando na minha universidade. Eu tinha acabado de formar e eu tinha formado em letras, para letras, no qual a profissão é ser professora. Até então, nunca tinha sentido nada, apesar de sempre ter sido uma criança, ou desde a infância ou juventude, muito preocupada. Eu sempre tive a natureza preocupada com tudo, com todos, pai, irmão, como se diz, gato, cachorro, todo mundo. Mas até então nunca tinha tido reflexo nenhum sobre o que isso ia me causar, quais danos e quão prejudicial era a mim, aquela ansiedade, aquela preocupação toda. Então, na verdade eu acho que só explodiu em 2014, o que eu já tinha há muitos anos. Eu comecei a dar aulas, né, exercer minha profissão, da qual eu havia formado, e foi quando eu tive colapso, né? Quando eu tive a agução da doença. No primeiro momento, a minha primeira reação que eu tive foi virar e falar: nossa, não tô normal, preciso de um médico. Tem algo que não tá normal comigo. Não sou eu. Eu me lembro como se fosse hoje, que tudo começou com uma dor de cabeça, da qual não passava com nenhum analgésico. Por mais que eu tentasse tomar nenhum analgésico, passava aquela dor de cabeça que eu sentia. Isso me dava no trabalho, né? E eu não sabia mais o que fazer, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que dar aulas, eu trabalhava 3 turnos, dependendo do dia da semana. Então, aquilo foi ficando insuportável. Até que então, um dia, né, à noite, meu namorado, né, que no caso hoje é meu esposo, me buscou no serviço e eu virei e falei pra ele: olha, não tô normal, tem algo de errado comigo, tô me sentindo estranha, tô sentindo como se não fosse eu. E realmente, gente, é essa sensação, como se você não tivesse se conhecendo, sentindo quem você é, sabe? Eu me procurava num corpo que eu sabia que era meu, mas que o meu psicológico, a minha cabeça não era a minha, não era o que eu estava acostumada, sabe? E realmente era constrangedor, e além de ser constrangedor para mim por eu não saber quem eu era uma despersonificação muito grande. Eu me lembro, né, que os principais sintomas antes de começar a tomar qualquer medicamento era realmente um medo, uma visão, tipo assim, eu olhava para um lugar e eu ficava fixa naquilo muito tempo, sabe?
Eu não conseguia desviar. Era uma sensação de medo, de sentir medo, de acontecer alguma coisa, de chegar à noite e eu não conseguir dormir. Era horrível. Até que então, em dezembro, após o Natal, com todos os médicos de férias, eu falei, eu preciso de ajuda. E assim, eu falava, tô sentindo isso para alguns familiares, tô sentindo aquilo. Eles falaram assim, isso vai passar, isso é da idade, é porque você tá trabalhando muito, você tá esgotada, você tá isso, você tá aquilo. Gente, não passa. Até que então eu pedi ajuda, cheguei pro meu namorado e falei, eu preciso de ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer. E final de dezembro, após o Natal, não tinha nenhum médico disponível, gente, nenhum. Foi quando eu consegui, na minha cidade, um clínico geral, e ele me atendeu e primeiramente ele me diagnosticou com depressão. Eu fui embora pra casa, eu falava, gente, depressão como? Sabe, eu não perdia a vontade de fazer as coisas, eu não sentia vontade não deixava de sentir vontade de fazer o que eu gostava de fazer, mas simplesmente eu tava estranha, parecia que eu não habitava no meu corpo, como se a minha alma, como se o meu ser, o meu interior não fizesse parte, sabe, não fosse eu, não fizesse parte mais de mim. E o que eu sentia era o seguinte, eu saía de casa para ir pro serviço, eu não queria ir. Eu chegava no serviço para dar aula, eu não queria voltar para casa, eu não queria sair daquela minha zona de conforto que eu estava naquele momento. Por quê? Porque eu tinha medo de acontecer qualquer coisa que eu não sabia o que poderia acontecer. Na verdade, não tinha nada para acontecer. Só que eu tinha esse medo, esse pânico, essa coisa dentro de mim que eu nunca tinha sentido. E, na verdade, você sente medo, de sentir aquilo ruim, sabe? É uma coisa muito ruim. Enfim, eu fui no clínico geral, ele me diagnosticou com com depressão. Ele me receitou esse remedinho, que é Effexor. O composto dele é venlafaxina. Só que ele tinha me receitado de 37,5, que era a dose inicial. Decidi tomar. Gente, o primeiro dia foi terrível. Os efeitos colaterais dele, eu digo que caiu praticamente todos no primeiro dia. Eu acordei de madrugada, agitada, tremendo. Eu precisei ligar ventilador. Depois que eu liguei esse ventilador nesse dia, no primeiro dia que eu tomei esse medicamento, eu tive pânico de ventilador. Eu não queria mais ouvir o barulho do ventilador, sabe? E, enfim, eu comecei a tomar, apesar de todos os efeitos colaterais, eu comecei a tomar. Sofri muito nas 2 primeiras semanas, porque eu sentia que não estava fazendo resultado. Tava dando resultado nenhum, aquele medicamento, além de me causar mal, de me fazer mal, me senti pior do que eu já tava. Mas eu decidi continuar, porque eu sabia que sozinha eu não ia dar conta, sem medicamento nenhum. Então era a minha única opção, era tentar, né? Era tentar melhorar, tentar sair daquilo, parar de sentir aquilo que era terrível. Eu não queria sentir aquilo. Me fazia mal. Então, era melhor eu sentir mal por um efeito colateral de um remédio que eu saberia que estaria agindo para me melhorar no sentido psíquico, do que eu largar de tomar ele por causa de efeitos colaterais que eram boca seca, falta de sono, angústia, aceleramento do coração, sabe? Sensação de desmaio, era terrível. Era a sensação de desmaio. Era deitar pra dormir, ter medo de não conseguir dormir e você sentir a sensação de desmaio. Era terrível. Mas eu continuei tomando. Até que passando, eu não me lembro de exato, porque já faz um bom tempo, uns 2 meses, 3 meses, eu decidi procurar um psiquiatra, até que eu consegui uma médica maravilhosa, sabe, maravilhosa. Decidi ir nela. Fui nela muito atenciosa. O que ela me diagnosticou? Com tudo aquilo que eu havia contado pro clínico geral, ela me diagnosticou com síndrome do pânico. Que, assim, ela basicamente me convenceu de que era síndrome do pânico aquilo que eu tinha. E
A princípio, ela me disse que ela não receitaria esse remedinho aqui, que ela receitaria um outro. Mas como eu já estava tomando há uns 2, 3 meses esse medicamento, ela tinha decidido não trocar, apesar dela achar que ele não era o que ela me prescreveria caso eu tivesse ido nela primeiro. A única coisa que ela fez, além de me diagnosticar com síndrome do pânico, foi aumentar a dose, que é essa aqui, de 75, que era a dose de tratamento, porque ela disse que a de 37,5 era apenas uma dose inicial, que, na verdade, ele simplesmente não iria melhorar. Sim, me deixaria ali daquele jeito, estável, mas também não ia progredir, sabe? Não procuraria a cura, né, de alguma coisa, a cura daquilo que eu tinha. Gente, tomei esse remédio até há 2 semanas atrás. Eu estava tomando esse remédio. Porém, melhorei completamente com o Effexor. Venlafaxina pra mim foi o máximo. Não me engordou nada. Pelo contrário, esse antidepressivo eu vi muito na internet que muita gente disse que emagreceu com ele. E realmente eu emagreci com ele. Eu devo ter perdido uns 4 quilos, 3 a 4 quilos com ele. Aquele ditado que todo antidepressivo engorda. Mentira, porque esse aqui pelo menos pode variar de pessoa para pessoa, mas comigo não engordou. Eu emagreci. Enfim, eu estava tomando ele há 2 semanas atrás, quando eu parei. Enfim, eu melhorei, né? Parei com aquelas crises horrorosas, parei com tudo aquilo. Mudei de cidade, casei e hoje estou aqui, né? Mas não para por aí. Por quê? O Effexor, apesar de ter sido muito bom, a venlafaxina ter sido excelente pra mim, e eu dei sorte de já conseguir no primeiro medicamento já consegui acertar, a minha médica conseguia acertar qual era o ideal pra mim, que me deixaria melhor. Ele, assim, apesar de eu já ter aquilo na cabeça que a psiquiatra disse que ele não é um medicamento do qual ela receitaria e tal, eu já tava com aquilo tudo na cabeça, mas eu tinha medo de largar porque ele me fazia bem. Eu decidi procurar um outro psiquiatra aqui na minha cidade. E eu procurei. Gente, ai que mora o problema. Procurei esse psiquiatra, que também é um amor de pessoa, né? Nossa, adorável. É daquele tipo de médico que fica com você 1 hora, 40 minutos na sala, sem preocupação nenhuma, com o tempo. Ele não acha que tá perdendo tempo com o paciente, mas sim que tá ganhando. Porque cada paciente que vai lá é uma experiência a mais, é um enriquecimento na experiência dele, né? E, enfim, eu fui. Quando eu contei pra ele tudo, desde o começo, ele disse: você não tem pânico, você não tem depressão. O que você tem é ansiedade. E a sua ansiedade, eu caracterizo ela como mista. Aí eu falei: gente, o que eu faço agora? Olha, um me disse que eu tinha pânico, outro me disse que eu tinha depressão e outro me disse que eu tinha ansiedade. Gente, e agora? O que eu tenho? Eu preciso saber o que eu tenho. Fiquei louca. Falei: gente, o que tá acontecendo comigo, né? Pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda. Sabe, em 3 anos tomando o Effexor, chega aqui e fala: poxa, não é síndrome do pânico que eu tenho? Gente, pois foi bem assim que aconteceu. O que ele disse pra mim? Outra coisa que eu esqueci de mencionar, para mulheres que desejam ter filhos ou que estejam amamentando, não pode tomar Effexor. Ele causa má formação. Então pensa na minha cabeça: acabei de casar, daqui uns anos quero arrumar filho, e se por culpa desse remedinho aqui acontece alguma coisa com meu filho, vou ficar pior do que eu tava antes. Então por isso também era uma vontade de tentar largar o Effexor. E justamente eu procurei esse outro psiquiatra pra tentar largar dele e não tomar mais nada. Gente, não foi isso que aconteceu, como eu disse. Fui diagnosticada com uma ansiedade generalizada da qualidade mista. Ou seja, mistura pânico, mistura depressão,
mistura ansiedade, ou seja, todos os sintomas. Ele disse que síndrome do pânico é uma coisa benéfica, mas a ansiedade não. Ela me acompanha desde quando eu era criança, desde o ventre da minha mãe. Enfim, fui, gente. O que ele mandou eu fazer? Depois de me diagnosticar com a bendita ansiedade, Ana, continua o Effexor durante 30 dias. Os 20 primeiros dias você vai tomar normalmente, diariamente. E os 10 últimos você vai largar, vai pular um dia. Toma hoje, não toma amanhã. Toma depois da manhã e não toma depois. Ou seja, vamos intercalar. E juntamente com isso, você vai tomar uma vitamina, que na verdade é mais do que uma vitamina. Apesar de ser vendido como uma vitamina, ela está sendo excelente em outros aspectos psiquiátricos, que é essa aqui. Não sei se vai dar pra ver. Gente, Pidomag, magnésio, mais vitamina B3. Ele me receitou essa vitamina. E pra mais um remedinho, Lamitor. Gente, Lamitor, se você ler a bula, é para epilepsia. Mas, segundo relatos de internet, relatos de médico, ele também está sendo utilizado muito para ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Mas não é antidepressivo, é um controlador de humor. Ou seja, também é pra gente bipolar. Não que eu seja, mas que nos momentos que eu tenho a crise de ansiedade, a crise de síndrome do pânico, eu me torno um pouco bipolar. Então, esse aqui seria um estabilizador de humor, um controlador. Beleza, fui, comecei a fazer do jeito que ele me mandou fazer. Comecei a tomar um Lamitor, que tem que ser em doses gradativas. Comecei meia-noite durante 7 dias, depois meio de manhã e meia-noite durante 7 dias. Depois comecei meio de manhã, 1 à noite durante 7 dias, contando que era de 50 miligramas, nos primeiros dias foram de 25. E nos finais passaria para 1 à noite e 1 ao dia de 50 miligramas. A princípio, nenhum efeito colateral eu tive com o Effexor, com o Lamitor. E nenhum mais com a Pidomag. Gente, beleza. Deu os 30 dias de largar o bendito Effexor. Meu Deus. Foi uma crise atrás da outra. Foi realmente a sensação do desmame, de voltar tudo aquilo de novo, aquele medo, aquela ansiedade, aquela coisa incontrolável. Tudo que eu senti antes de tomar o Effexor voltou, depois que eu larguei dele. Isso durante... Fiquei 4 dias sem tomar, 5 dias, me deu uma crise violenta e eu tomei mais um desse aqui. Tomei e continuei tomando. Tomei um Effexor, o Lamitor e a Pidomag. O que aconteceu? Eu falei, eu preciso parar com esse negócio, eu preciso parar com esse antidepressivo, porque a ansiedade a gente não cura com antidepressivo, a gente cura com qualquer outra coisa, mas não com antidepressivo. E eu queria largar esse remédio que eu já tomava há 3 anos. Gente, beleza, passei mal os 4 primeiros dias, 5 primeiros dias. Procurei muita coisa na internet, também é um intuito, é também a provocação por eu estar fazendo esse vídeo hoje. Procurei muito na internet sobre os efeitos que davam nas pessoas quando elas estavam na abstinência do Effexor. E tudo se condizia com o que eu estava sentindo. Então, até então eu estava achando normal. O Lamitor, quando eu larguei de tomar, tomei mais um, o Lamitor me deu alergia. Porque é um dos fatores que atrapalham nele, que podem acontecer como efeito colateral, é a cutânea, ou seja, é alergia na pele. Gente, me deu alergia. Fiquei 4 dias com alergia. Fui parar no pronto-socorro e passaram um corticoide. E coincidiu de eu voltar no médico na mesma semana que eu estava tomando corticoide para alergia e o Lamitor. O médico chegou e me disse o seguinte: olha, tudo bem, isso pode ser do remédio, a gente vai ter que ficar monitorando, vai ter que ficar de olho, porque se começar a dar alergia, você vai ter que parar, porque causam outras doenças, vai te fazer muito mal. Caso
a alergia do Lamitor permaneça. Gente, eu fiquei louca. Falei, gente, isso já estava de novo, seu Effexor. Falei, agora, me passa um remédio de alergia, largo o outro, me faz mal, o que eu faço? Tô perdida. Gente, Deus é tão bom que a alergia passou. Mas, tomando corticoide, o médico disse assim, você tomando Lamitor, tomando Pidomag, tomando corticoide e largando de tomar o Effexor, tendo a crise de abstinência, dependendo, você pode ficar meio louquinha, ou seja, sensação de louca e de despersonificação mesmo. Louca, louca, louca. Vou te passar um remédio de tarja preta pra caso isso acontecer. Meu Deus, fiquei louca. Falei, vou largar esse corticoide. Tomei corticoide 3 dias, não voltou mais a alergia até o momento. Enfim, gente, hoje já faz, deixa eu pensar, faz uma semana e meia. Uma semana e meia que eu não tomo Effexor. Nenhum, né? Tá até aqui com 1, 2, 3, 4, 6 sobrando, que eu quero jogar fora, né? Faz uma semana e meia que eu não tomo. Faz 1 mês e uma semana, 1 mês e 10 dias que eu estou tomando o Lamitor. Esse aqui tá de 100, mas na verdade eu parto ele ao meio, é 50 de manhã, 50 à noite. E 1 mês e 10 dias, mais ou menos, que eu tô tomando a Pidomag. O que mudou? No presente momento, depois que eu voltei no médico, não mudou nada. 50-50 e a Pidomag, que era uma só após o almoço, agora é uma após o almoço e uma após o jantar. Gente, hoje eu digo pra vocês que eu tô excelente. Apesar de ter de vez em quando uns altos e baixos, né? Eu estou excelente, eu estou ótima. Assim, ele não me causa apatia que o Effexor me causava, aquela falta de vontade de fazer as coisas. Ele me causa ânimo, disposição, vontade de levantar cedo, de andar, de caminhar, vontade de passear com os meus cachorros, vontade de viajar, vontade de fazer tudo. Mas eu ainda sinto um pouco a falta da abstinência do Effexor, que eu sinto tontura às vezes, sinto mal-estar, desequilíbrio, eu sinto um pouco de ansiedade que me dava antes, sabe? Um pouquinho, mas bem pouquinho, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças, vale a pena você enfrentar o medo, vale a pena você enfrentar para conseguir largar qualquer medicamento que você tome há muitos anos e que você quer largar, mas não largue por conta própria, porque eu acho que se eu tivesse largado por conta própria o Effexor sem ter procurado outro psiquiatra, que tivesse me passado outro medicamento, eu não estava bem, sabe? Estaria 10 vezes pior. Hoje estou bem, né? Estou animada, tô proativa, sabe? Tô outra, né? A minha intenção ainda é que eu melhore mais ainda, porque essa dose de 50 miligramas ela vai ser aumentada, que é a fase de tratamento, né? A dosagem de tratamento, que vai ser aumentada depois que eu fizer um exame sanguíneo, que vai constatar o quanto substância tem de lamitrogina no meu organismo e que passando 3 meses não vai me dar mais nenhuma reação alérgica, não vai me dar nenhum problema, né, com o uso dele. Mas tirando isso, eu tô excelente, né? Tô na esperança, na fé de que tudo vai dar certo, que o Lamitor realmente vai ser um remédio pra mim, que não é antidepressivo, que não é assim, nenhum remédio é benéfico, né? Mas não é nada além do outro mundo. Vai ser um remédio que vai me causar bem, vai me deixar melhor, me fazer bem. Sinto ainda os efeitos, né, da crise de abstinência desse bendito, mas vai passar. As crises, eu procurei na internet, procurei saber e procurei com o meu psiquiatra. As crises de abstinência do Effexor demoram mais ou menos de 3 a 4 semanas, que aí quando você não sente mais nada, nenhuma falta dele, porque justamente a gente sente essa vontade, tudo aquilo que você sentia antes, porque você não tá usando mais ele já dava muito tempo no seu organismo. E o efeito colateral do Lamitor não tem, né, além da cutânea, que é a alergia. Gente, e a Pidomag é maravilhosa, maravilhosa, sabe? Dá um ânimo, E magnésio, né? Magnésio a gente quase não tem por aqui, né? E a gente tem muita falência nesse tipo de vitamina. O que eu aconselho vocês, gente? Aqui tá a minha história, para tentar ajudar qualquer pessoa que passe pelo mesmo problema que eu, por um problema parecido, porque cada pessoa é cada pessoa.
mas a questão é não parar de procurar cura, não parar de lutar e não deixar de acreditar que você pode. Eu sei o que é quando as pessoas dizem isso tá na sua cabeça, quem muda é você. Gente, isso não é verdade. Se você tá mal, você precisa de ajuda. Ninguém consegue sozinho. Mas vai da gente saber a que ponto isso vai nos afetar, né? E a que ponto eu posso conseguir sozinho. E não é vergonha para ninguém não conseguir lidar com os problemas, não conseguir lidar com a ansiedade, com aquilo que você sente sozinho. E realmente, se a gente precisa de ajuda, não ligue, porque tem muita gente que tem preconceito, né? Não esquenta, sabe? Viva a vida, o importante é viver bem. Independentemente da caixinha da casa estar cheia de remédios, é você viver bem, viver saudável, viver feliz e procurar viver a vida. Porque não há nada melhor no mundo que viver. Viver, viver e viver. Bom, gente, espero ter ajudado todos, qualquer pessoa que esteja passando pelos mesmos problemas. Eu desejo sorte, eu desejo que os remédios indicados para vocês deem resultado, como deu o meu. Eu desejo do fundo do meu coração que daqui a um tempo, quem tá aí do outro lado esteja como eu, contando a história, tentando ajudar outras pessoas e que esteja contando só coisas boas. Um grande beijo, obrigada.